Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, cadê ela? Maria de Fátima Miranda e Paulo Renato, ambos não estão presentes na sala. Paulo Renato estava lá se afogando no chazinho. E Maria de Fátima... ele chegou. E Maria de Fátima Miranda é lá no cafezinho, mas eles já estão aqui se ajeitando. Eu tenho que trabalhar, eu e o Vinícius estamos aqui firmes e fortes, enquanto eles ficam lá fora tomando chazinho e cafezinho. Mas vamos em frente. Nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns. Estamos aí no comecinho do Livro dos Médiuns, né? A primeira parte, capítulo 4, ainda tem muita coisa pela frente. Nós estamos nesse capítulo 4, da primeira parte, ele trata dos sistemas. Os diversos sistemas que existiam à época de Kardec, alguns até permanecem, para tentar, de alguma forma, refutar a tese espírita, a tese da comunicação dos espíritos e da própria sobrevivência da alma. E nós, hoje, iremos dar início ao item 49, o item 49, que trata do sistema multiespírita ou poliespírita. Então, Paulo Renato já está ali ajeitando o livro dele, com toda a calma, e Maria de Fátima Miranda continua desaparecida. Mas nós vamos dando início aqui, que vai chegar um momento que ela vai surgir. Ela acaba de surgir aqui nos estúdios, vocês não podem ver. Maria de Fátima Miranda segurando um copinho d'água, depois de tomar muito café, tem que se libertar desse vício. Então, vamos nós. Então, já com todos presentes aqui, ela agora está ajeitando a mochila dela, bastante pesada. Seja bem-vinda, Maria. Dá um oi pelo menos aqui, ó. Oi. Só isso, dá muita paz. Olha lá, tá. Pode Olá, falar, Olá, tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vinda, Maria. Jesus nos conduza. Paulo Renato, depois de tomar muito chazinho. Deus nos abençoe. Então agora vamos estudar, né? Já acabou o recreio. Nós vamos aqui, repetindo aí, primeira parte, capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, item 49, sistema multiespírita ou poliespírita. Vamos ver o que diz Allan Kardec. Todos os sistemas a que temos passado em revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca. O outro declarará que ela é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. Muito bom aí o exemplo de Kardec, em relação àquilo que nós vemos, porque muitas vezes vemos parcialmente uma realidade e dentro do que vemos estamos com certa razão, porém longe da verdade completa, né? E ele continua dizendo o seguinte: o mesmo sucede com a opinião que se forme do espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial, se tomar como regra o que constitui exceção, como o todo o que é apenas a parte. Por isso dizemos que quem deseje estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo,
Só o tempo lhe permitirá apreender os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Então, vamos dar uma paradinha aqui e já Kardec, mais uma vez, nos chama a atenção para a necessidade da observação, do estudo, mas não de uma forma superficial. Muitos de nós já estamos na doutrina há muitos anos, né? Outros estão conhecendo a doutrina agora. Mas eu posso dizer, Paulo Renato já tem uma longa trajetória, a Miranda também, eu tenho pelo menos uns 20 anos, e a cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais, a gente entende de uma forma diferente. A cada reunião mediúnica que nós participamos, nós percebemos novas nuances. Então, se nós realmente queremos entender, apreender, como diz Kardec, a realidade do plano espiritual, desse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, certamente teremos que nos dedicar mais, sobretudo, ao estudo metódico, sistemático e constante. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. É o que dizem muitas pessoas. E aí Kardec diz, se você não tem tempo para realizar algo, que tenha a prudência também de não fazer julgamentos daquilo que você não conhece. Seria o mesmo que eu começasse a estudar medicina agora e fosse querer criticar, né, a determinadas técnicas da ciência médica se eu mal conheço a própria medicina. É por aí, Paulo Renato? Justamente. É interessante que, como sugere Kardec, nós conheçamos aquilo que pretendemos criticar. Criticar no sentido de avaliar, para que possamos ser justos naquilo que avaliamos, naquilo que pretendemos muitas vezes defender ou divulgar. Kardec naturalmente tinha essa preocupação e a gente observa isso nas próprias obras básicas, em suas introduções, no próprio Livro dos Espíritos. Como todos nós conhecemos, no item 8 da introdução, Kardec diz o seguinte: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves. Então ele vem falando aqui que dessa necessidade da observação constante, do estudo e das reflexões sobre aquilo que se obtém, não só provindo do mundo espiritual, mas no que diz respeito a todas as publicações ditas ou com os rótulos espíritas. E muitas vezes também nós nos deixamos levar por considerações, por observações de fatos do dia a dia, em que algumas vezes as pessoas tecem comentários e dizendo que aquele comentário está à luz da doutrina espírita. E nós verificamos muitas vezes que isso não é a absoluta verdade, embora a pessoa no seu julgamento acredite piamente, fielmente, de que esteja realmente projetando luz, a luz da doutrina espírita naqueles fatos, portanto na sua interpretação. Então é importante que a gente considere essa necessidade do estudo constante. E aqueles que não temos muito tempo pelos deveres naturais do dia a dia, podemos refletir sobre um trecho, uma mensagem, uma linha doutrinária daquelas vazadas pelas orientações dos benfeitores espirituais que trouxeram as obras mediúnicas através de Chico Xavier, ou aquelas outras constantes na obra básica da doutrina espírita. Então vamos nos assenhorear, digamos assim, de alguma parte da doutrina espírita e refletir sobre ela, de modo que nós não estacionemos na nossa maneira de considerar as coisas, porque aqueles que julgam
Muitas vezes, quando nós nos julgamos senhores da verdade, estamos presos ao próprio preconceito. E aquele que julga, repetindo ainda, que é o senhor da verdade, nada mais tem a aprender na sua visão e por isso também estaciona o seu raciocínio no que diz respeito à interpretação da doutrina espírita, quando Kardec disse que a doutrina espírita será sempre progressiva. Isso aí. Maria de Fátima Miranda, Kardec diz aqui: por isso dizemos que quem deseja estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Há quanto tempo tu estuda a doutrina, Maria de Fátima Miranda? Pro tempo que eu necessito, muito pouco. Quantas décadas já? Olha, de estudar mesmo, 87. Então, 1987. Nosso matemático Paulo Renato dá quantos anos? Oi? Desde 87 que ela estuda a doutrina espírita. 87? É. E tem o quê? Uns 77 para... Foi quando eu ganhei as obras de Kardec do Emmanuel aqui no Rio. André Luiz, Emmanuel e Kardec. Então, maio de 87. 20, quase 30 anos. Quase 30 anos estudando doutrina. Pois é. Aí você avalia o seguinte, Miranda. Desde o momento em que você começou até hoje, quanta coisa você não foi com o tempo observando e aprendendo que, evidentemente, num estudo superficial no início, você não tinha como saber. É porque quando nós estudamos, cada dia que você pega para estudar vai depender da sua maneira de parar para ler, não é? Até a nossa emoção contribui, sabia? Quando nós estamos, principalmente começando a estudar, porque tendemos a observar tudo dentro do prisma da nossa realidade. Não é isso? Aí depois nós vamos... Agora, o estudo em grupo mesmo, esse enriquece. É verdade. Porque você escuta o outro, você escuta aquele que pensa diferente de você, que argumenta diferente, que estimula você a compreender melhor. No final você descobre que o outro não está errado nem você, mas é a maneira dele ver naquela hora que daqui a pouco É o exemplo também... que Kardec deu aqui, né? Aquele que enxerga a casa... De um lado uma parede com uma cor, do outro outra cor. Se você só vê um lado da casa, tu vai falar o lado que você está vendo. O outro vai falar o outro lado com a cor do outro lado. Ambos têm certa razão, mas estão longe da verdade integral. Isso. Mas uma coisa nós podemos constatar, né? Quando nós estudamos o estudo sistematizado da doutrina, independente das opiniões particulares que possam surgir, mas dá a mesma base a todos. Você pode até discordar, mas você não pode negar que estava ali. Sim. E a própria mediunidade, né? Você como médium, você no início, muitas coisas que aconteciam com a sua própria mediunidade, você não compreendia. Ao longo do tempo e do estudo, hoje você já consegue compreender melhor muitos fenômenos. Sim. E desmistifica. Não é? Porque nós tendemos a achar que mediunidade é uma coisa muito especial, sobrenatural, no momento próprio. E a doutrina vai mostrando para nós a realidade, que a mediunidade está presente. Quem traz a mediunidade com compromisso de se educar através dessas faculdades, ela está presente no ar que você respira. É a história que nós estávamos comentando há pouco. O Paulo estava falando de um companheiro que foi fazer um estudo sobre a paciência e uma atitude física dele estava sendo observada, quer dizer, em todos os momentos nós estamos ali, né? Nós vamos descobrindo isso, que a mediunidade é natural, mas as nuances dela estão em todos os aspectos da vida, por isso a necessidade de nos moralizar. Dando sequência aqui, que a gente, para quem está chegando, programa Luz na Penumbra, estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou com Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda. Estamos aqui no capítulo 4, item 49. Calma aí, só para situar o pessoal, nós estamos no primeiro parágrafo desse item 49. Fala, Paulo Renato. Não, fiz uma continha rápida aqui. Do tempo da Miranda de estudo, deu 35 anos. 35 anos. 2002, 35. 2022. Ainda tá desse jeito aí. E todo dia eu fico envergonhada de mim mesmo, comigo. Não é com os outros, não, comigo. Então, seguindo aqui a leitura, Kardec diz: eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insoladas,
Deixa eu ler de novo aqui, ficou truncado para mim. Eis aqui as consequências gerais, deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insoladas. Então ele vai colocar aqui, são quantos tópicos? São 10 tópicos. O primeiro é o seguinte: os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais se dá o nome de espíritos. Então isso é uma questão já clara, pacificada, né? Ainda hoje contestada por alguns parapsicólogos, né? Contestada por alguns céticos que não acreditam na existência da alma. Se não acreditam na existência da alma, muito menos vão acreditar na interferência de espíritos, Paulo Renato. Justamente, é preciso que a pessoa admita pelo menos a possibilidade da existência. Uma vez que se negue ao raciocínio essa possibilidade, né, de pensar naquilo que não se vê, mas que os fatos muitas vezes demonstram a sua realidade, na verdade essas pessoas, digamos, se fecharam em si mesmas e jogaram a chave do cárcere do desenvolvimento fora, do desenvolvimento mesmo intelectual fora. Então não conseguem sair por si mesmas desse cárcere mental em que não permite que ela raciocine em outras linhas, como sugere Kardec aí na questão da própria casa, né? Então o homem de ciência, ou o homem que se diz de ciência, ele tem por obrigação, pela própria natureza da atividade profissional dele, ele tem por obrigação considerar todas as possibilidades, né, ou todos os raciocínios que surjam para tentar explicar aquele fato. Mas uma vez que a pessoa tem os seus preconceitos, naturalmente ela não vai querer alinhar o seu raciocínio a outras observações, porque julga que o bom senso, como dizia Kardec, né, que o bom senso não pode surgir fora das cátedras. Então nós temos aí todo um preconceito científico, muitas vezes, né, de que nós partilhamos em algum momento. Mas aqui na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, item 1, ele fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Então ele fala dessa nuvem de testemunhas aqui, nesse texto aos Hebreus, capítulo 12, item 1. Né? Isso é importante, né? Porque reforça, né? São conteúdos, conhecimentos que já existem, né? Dentro da própria Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, muito antes da doutrina espírita surgir na Terra, confirmando esse primeiro tópico, né? Que os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais se dá o nome de espíritos. Está ali uma das muitas citações bíblicas confirmando esse intercâmbio constante dos espíritos, né, conosco, né, que somos espíritos também. Nós somos espíritos no corpo físico e tem os espíritos fora do corpo físico. Nós, em algum momento, deixaremos o corpo físico e também estaremos na condição de espíritos desencarnados. Não é isso, Maria de Fátima Miranda? Sim, sim. E eu fiquei lembrando aqui algo interessante. O primeiro evangelho e o primeiro livro dos Espíritos que eu ganhei aqui no Rio foi de uma senhora que estava na assistência do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. E a primeira vez eu sentei lá porque tem essa situação dos fenômenos, né? E aquilo ficou na minha mente até hoje. Porque a primeira vez que eu participei da reunião lá no Bezerra, estava muito cheio e eu fiquei de pé. E essa senhorinha, eu observei que ela olhou para mim. Quando foi na outra semana que eu cheguei, tinha uma cadeira vazia e um pacote com papel pardo do lado. Aí, quando eu estava procurando o lugar, eu só vi quando ela falou assim: não, aqui já tem uma pessoa que vai sentar. Quando eu passei, ela me chamou e mostrou a cadeira, eu sentei.
ela silenciosa colocou no meu colo aquele pacote com o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E eu olhei, quando eu abri, eu falei, é para mim? Ela falou, é. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, eu estou dando de presente. E aquilo me chamou a atenção. Aí ela falou, não se espante, eu tenho o hábito de fazer isso, e às vezes eu estou atravessando a rua, alguém fala, mas a senhora já é tão idosa, a senhora não tem medo de sofrer um acidente, ser atropelada? Eu falei, não vai acontecer isso não. Passou. Eu abri o pacote, li a dedicatória, eu nunca consegui ler o nome, a assinatura, eu faço confusão, nunca ficou definido o nome dela naquela dedicatória. E nunca mais eu encontrei essa senhora no Bezerra, não é? Aí eu lembro, quando eu penso sobre isso, eu falo, meu Deus, será que foi algum espírito que me levou aquele livro de presente? Porque aquela senhorinha nunca mais apareceu, nunca ouvi falar dela. Foram os primeiros livros que eu ganhei aqui no Rio. Estava falando de fenômeno aqui, lembrei dela. Então, quando eles dizem que os fenômenos espíritos são produzidos por inteligências extracorpóreas, as quais também se dá o nome de espíritos, isso desmistifica para a gente, não é? E é interessante que quando nós não conhecemos a doutrina espírita, fica a ideia de que existe uma divisão no mundo espiritual. Quando se trata do espírito que se comunica em algum lugar, é o diabo. Quando se trata do espírito que se comunica em outro lugar, é o Espírito Santo. Precisávamos do estudo da doutrina espírita. Eu fico imaginando a realidade que a Terra vive hoje se não tivéssemos o Consolador. Eu acho que sem o Consolador, muita coisa também não teria chegado, porque seria o caos para a humanidade terrena. Não é? Depois que a doutrina espírita veio, para nós que conhecemos ela, o mundo ficou diferente. Nós começamos a compreender essa interação entre os dois planos da vida e já começamos a refletir em que situação estaremos do outro lado, que tipo de influência exerceremos, não é? E as manifestações que se seguirão, cada vez mais lúcidas, pela oportunidade de evolução da própria Terra, como é que nós estaremos desencarnados? Porque estudar a doutrina espírita, vendo o mundo espiritual só do ângulo daquele que está do outro lado, sem pensar que daqui a pouco estaremos lá, quando nós pensamos que daqui a pouco mudaremos de lado, fica uma responsabilidade maior e até a determinação para nós fica mais definida. Não ficamos só naquela utopia de que é um mundo invisível e que do outro lado tem seres atuando, porque nós também estaremos lá. Cedo ou tarde estaremos lá. E também, cedo ou tarde, acabará o programa. Falta um minutinho. Paulo Renato, alguma consideração? Não, só lembrando que o próprio Sócrates, né, e outros sábios da antiguidade falavam que eram orientados pelos seus daimons, quer dizer, pelos seus gênios. Então, Kardec, na própria consideração dele, disse que a doutrina espírita, nos seus fundamentos, ela é tão antiga quanto a humanidade, porque todos os fenômenos que ela registra e analisa sempre existiram em algum momento, ou individual ou coletivamente. Desde que o homem pisou na Terra. Isso. É isso aí. Semana que vem vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. E como sempre fazemos há 50 anos, aí a Rádio Rio de Janeiro com o programa Luz na Penumbra, sempre estudando as obras básicas e fundamentais de Allan Kardec com o ensinamento dos espíritos superiores. Muito obrigado, Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato, Vinícius na técnica e a todos vocês que nos acompanharem em mais um estudo. Semana que vem tem mais. Muita paz a todos. Jesus nos guarde. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868.
Olá, meus amigos, muito bom estar com vocês novamente. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Meus amigos, estamos aqui novamente para continuar esse trabalho maravilhoso que é comentarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Astênio, nós estávamos aonde mesmo? Olha, no nosso último programa, nós estávamos vendo a Revista Espírita de abril de 1858, o texto de Allan Kardec a respeito do espiritismo entre os druidas, né? Nós até recordamos que Kardec ele foi um sacerdote druida, né? Aliás, o nome dele, Allan Kardec, foi do tempo em que ele era um sacerdote druida. Perfeito. Né? Então, ele, quando reencarnou como Leon Hippolyte Denis Arrivail, ele recebeu o apelido dado pelos espíritos, eles lembraram a ele que o nome dele era Allan Kardec, e ele adotou esse pseudônimo, então, né, para a doutrina espírita. Esse é o meritório também dele, né? Sim. Porque ele, em momento nenhum, quis aparecer, né? Colocou um nome que um dia ele teve e o trabalho fluiu de forma muito boa. Perfeito. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo desse tema, o espiritismo entre os druidas. E o último parágrafo que nós vimos, né, vimos no programa passado, foi o Kardec dizendo o seguinte: a doutrina druídica oferece-nos um curioso exemplo do que acabamos de dizer. Essa doutrina, que não conhecemos bem senão as práticas exteriores, eleva-se sob certos aspectos até as mais sublimes verdades, mas essas verdades eram apenas para os iniciados. Terrificado pelos sacrifícios sangrentos, o povo colhia com santo respeito o visgo sagrado do carvalho e via apenas fantasmagoria. Poderemos julgá-lo pela seguinte citação extraída de um documento tão precioso quão desconhecido e que lança uma luz inteiramente nova sobre a teologia de nossos ancestrais. Né? Quando Kardec ele fala que podemos julgá-lo, a teologia, né, lá dos druidas, né? Podemos julgá-lo pela seguinte citação. Essa seguinte citação ainda vem lá algumas folhas à frente ainda, tá? Isso. Então, quando ele fala a seguinte citação, parece que vem logo em seguida, mas não vem não, né? Então ele fala assim: pela seguinte citação, extraída de um documento tão precioso quão desconhecido e que lança uma luz inteiramente nova sobre a teologia dos nossos ancestrais. E aí, prosseguindo, né, isso já é novo, nós não vimos isso no último programa. Kardec diz o seguinte: entregamos à reflexão de nossos leitores um texto céltico, há pouco publicado, cujo aparecimento causou certa emoção no mundo culto. É impossível saber-se ao certo o seu autor, nem mesmo a que século remonta. Então, o texto acabou de ser novamente publicado, mas ele era antigo, né? Então, é impossível saber-se ao certo o seu autor, nem mesmo a que século remonta. Mas o que é incontestável é que pertence à tradição dos bardos da Gália, e essa origem é suficiente para conferir-lhe um valor de primeira ordem. Então, Kardec considerava que qualquer ensino que proviesse, né, da tradição dos bardos da Gália seria um ensino de valor, né? Bom, aí ele prossegue dizendo o seguinte: sabe-se com efeito que, ainda em nossos dias, a Gália se constitui no mais fiel abrigo da nacionalidade gaulesa, que entre nós experimentou tão profundas modificações. A gente vai verificar depois, experimentou muitas modificações também em razão da influência do cristianismo. Tá. Bom, então, apenas abordada de leve pela dominação romana. Então, essa nacionalidade gaulesa foi abordada de leve pela dominação romana, né? Isso já é algo digno de nota, né? Porque Roma ele dominava, destruía, né? E aqui só tocou de leve nos druidas. Exatamente. Então, apenas abordada de leve pela dominação romana, que nela só se deteve por pouco tempo e fracamente. Preservada da invasão dos bárbaros pela energia de seus habitantes e pelas dificuldades de seu território,
Isso tudo ele está se referindo à Gália. Sim. Submetida mais tarde à dinastia normanda, que todavia teve que lhe conceder um certo grau de independência. O nome de Gales, ou Gália, que sempre ostentou, é um traço distintivo pelo qual se liga, sem descontinuidade, ao período antigo. Não houve mudança de nome em razão dessas interferências romanas e tal, né? Eles preservaram, né? Preservaram. Isso tudo indica uma fortaleza, né? Sim. Valores espirituais muito fortes, essa coisa toda. Bom, a língua, eu vou dizer como está escrito, Quinrique, outrora falada em toda a parte setencial da Gália, jamais deixou de ser usada, e muitos costumes são igualmente gauleses. Tudo isso indica como a cultura deles era forte. Né? De todas as influências estranhas, a única que triunfou completamente foi o cristianismo, mas não o conseguiu sem muitas dificuldades relativamente à supremacia da Igreja Romana, da qual a reforma do século XVI mais não fez que lhe determinar a queda, desde longo tempo preparada nessas regiões cheias de um sentimento indefectível de independência. Então, a Igreja Romana não conseguiu grandes êxitos, né, lá na região da Gália. Sim. Né? Algum comentário? Sim, eu ia até te perguntar, como você falou que a Gália tinha a Normandia, né? Os normandos, né? Sim, uhum. Eles pertenciam àquele grupo dos vikings, né? Que eram tidos como vikings, é isso? Essas informações históricas eu não tenho, eu não tenho, não. Porque eu me lembro que a Normândia era, quer dizer, havia um grupo, né, um povo que eles chamavam de viking, que eles vinham dessas áreas frias, né, porque eram regiões muito frias. Uhum. Aí me veio à cabeça. Mas em nenhum momento aqui Kardec refere-se aos vikings, não. Não. Então, prosseguindo, disse, pode-se mesmo dizer que os druidas, convertendo-se inteiramente ao cristianismo, não se extinguiram totalmente na Gália, como em nossa Bretanha e em outras regiões de sangue gaulês. Como consequência imediata, tiveram uma sociedade muito solidamente constituída, dedicada em aparência, sobretudo, ao culto da poesia nacional, mas que, sob o manto poético, conservou notável fidelidade à herança intelectual da antiga Gália. É a sociedade báldica da Gália, que, após ter se mantido como sociedade secreta durante toda a Idade Média, por uma transmissão oral de seus monumentos literários e de sua doutrina, a imitação da prática dos druidas, decidiu, por volta dos séculos XVI e XVII, confiar à escrita as partes mais essenciais dessa herança. Então, tudo assim muito às escondidas, né? Não chegava ao conhecimento do povo, etc. Tal como aconteceu com o próprio Evangelho durante muito tempo. A própria igreja, né? Isso, ela falava em latim e quem ia assistir missa não entendia nada. Sim. Só senta, levanta, fica em pé. Os poucos exemplares do Evangelho ficavam trancados. Né? E não eram decodificados, né? Isso. Então, desse fundamento, cuja autenticidade é atestada por uma cadeia tradicional ininterrupta, procede o texto de que falamos. Nota que ele está falando desse texto e o texto não vem. Não entra. Então, assim, desse fundamento, cuja autenticidade é atestada por uma cadeia tradicional ininterrupta, procede o texto de que falamos. E o seu valor, dadas essas circunstâncias, não depende, como se vê, nem da mão que teve o mérito de o escrever, nem da época em que sua redação pôde adquirir sua última forma. O que nele transpira, acima de tudo, é o espírito dos bardos da Idade Média, eles mesmos os últimos discípulos dessa corporação sábia e religiosa que, sob o nome de druidas, dominou a Gália durante o primeiro período de sua história, mais ou menos do mesmo modo que o fez o clero latino na Idade Média. Muito provavelmente
Muito provavelmente não, com certeza, quando Kardec estava escrevendo isso daqui, que foi em 1858, ele já tinha recebido a informação dos espíritos, né, a respeito da encarnação dele entre os druidas. Né? Ele já devia saber que... Ele sabia, porque foi antes dele publicar o Livro dos Espíritos que ele recebeu a informação. Sim, então, né? Então aqui ele já sabia. Com certeza. Né? E aí prossegue dizendo o seguinte: mesmo que estivéssemos privados de toda a luz sobre a origem do texto de que se trata, estaríamos claramente no caminho certo, tendo em vista a sua concordância com os ensinos que os autores gregos e latinos nos deixaram relativamente à doutrina religiosa dos druidas. Constitui-se esse acordo de pontos de solidariedade que não permitem nenhuma dúvida, porque se apoiam em razões tiradas da própria substância de tais escritos. E a solidariedade, assim demonstrada pelos escritos capitais, os únicos de que nos falaram os antigos, estende-se naturalmente aos desenvolvimentos secundários. Está observando que Kardec está fazendo uma análise do texto, né? Que ele vai trazer... Que ainda não trouxe. Isso, não vai. O texto que ele vai transcrever daqui a pouco. Por enquanto é só para despertar o interesse em ver o texto, né? Bom, aí diz assim, com efeito, esses desenvolvimentos penetrados do mesmo espírito, né, do mesmo sentido, né? Derivam necessariamente da mesma fonte. Fazem corpo com o fundo e não podem explicar-se senão por ele, né, pelo fundo, né? E ao mesmo tempo em que remontam, por uma origem tão lógica, aos depositários primitivos da religião druídica, é impossível assinalar-lhes algum outro ponto de partida, porque, fora da influência druídica, a região de onde provém só conheceu a influência cristã, totalmente estranha a tais doutrinas. É importante ele estar chamando a atenção disso quando a gente chegar lá no texto, né? Porque, está dizendo assim, aquele conteúdo não pode ter fonte no cristianismo. Né, sabe? Então, e não teria outra fonte, né, que pudesse explicar nenhuma cultura da época, nenhuma religião da época que pudesse ser a fonte daqueles ensinos. Somente os druidas poderiam ser a fonte daqueles ensinos. Né? Então ele fala assim, pelo próprio conteúdo, verifica-se, mesmo que você não conheça o autor, não saiba de quando é o texto, você não tem dúvida que ele é dos druidas. Até porque a dominação romana, como você muito bem falou, ela é cheia de deuses, né? Completamente diferente do que ele vai falar com relação aos druidas. Inclusive no texto a gente vai verificar que já fala da reencarnação e tal, né? Você vê que não tem influência nenhuma. Né? Então, os desenvolvimentos contidos nas tríades, e ele vai falar bastante dessas tríades daqui para frente, né? O Leon Denis, ele diz que as tríades são um resumo da síntese dos druidas. Quer dizer, então essas tríades, o próprio nome tríade já indica de algum modo o nome, o 3, né? A gente vai verificar depois no tal texto, né? Que eles, igual você tem na Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe? Então é uma tríade, né? Sabe? Então assim, os desenvolvimentos contidos nas tríades estão de tal modo fora do cristianismo que as raras influências cristãs que resvalam aqui e ali em seu conjunto, isso está no conjunto dessas tríades lá dos druidas, tá? Mas já com influência do cristianismo. Então, mas são raras. Então ele fala assim, que as raras influências cristãs que resvalam aqui e ali em seu conjunto distinguem-se do fundo primitivo logo à primeira vista. Essas emanações, então, como se dissesse, dá para verificar dentro do texto o que é influência do cristianismo, né? Porque o resto não é, certo? Então, essas emanações, oriundas ingenuamente da consciência dos bardos cristãos, bem podiam, se assim podemos dizer, intercalar-se nos interstícios da tradição, mas nela não puderam fundir-se. A análise, então, assim, deu para harmonizar de algum modo, né? Mas fundir-se não dava. A análise do texto é, pois, tão simples quanto rigorosa, visto que pode reduzir-se a pôr de lado tudo o que traz o sinete do cristianismo, e, uma vez operada a triagem, considerar como de origem druídica tudo quanto fica visivelmente caracterizado por uma religião do Evangelho, né, como a do Evangelho, e dos concílios.
Assim, para citar apenas o essencial e partindo do princípio tão conhecido de que o dogma da caridade em Deus e no homem é tão especial ao cristianismo quanto o é o da transmigração das almas ao antigo druidismo. Então a gente já está mostrando aqui dois grandes valores, né? Para o antigo druidismo, o dogma da transmigração das almas é ponto que não se discute. Sim. Né? E quanto para o cristianismo, a caridade em Deus e no homem também é um ponto que não se discute. Né? Bom, então, voltando, e fala assim, para citar apenas o essencial e partindo do princípio tão conhecido de que o dogma da caridade em Deus e no homem é tão especial ao cristianismo quanto o é o da transmigração das almas ao antigo druidismo. Um certo número de tríades nas quais respira um espírito de amor jamais conhecido na Gália primitiva. Traz-se imediatamente como marcas de um caráter comparativamente moderno. Enquanto as outras tríades, né? Enquanto as outras, animadas por um sopro totalmente diferente, deixam ver ainda melhor o selo da alma da antiguidade que as distingue. Então Kardec achou importante, ao analisar o texto, verificar o que parece influência do cristianismo, né, e o que não é. Separando as coisas. Né? Bom, enfim, não é inútil observar que a própria forma do ensinamento contido nas tríades é de origem druídica. Né? Então, a forma não é de origem cristã, é de origem druídica. Sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3. Né? Por isso que eu falei, essas tríades, o próprio nome tríade já... Era cabalístico. Isso, Então sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3 e o empregavam de modo especial, como nolo mostra a maioria dos monumentos gauleses para a transmissão de suas lições, que mediante essa forma precisa, gravavam-se mais facilmente na memória. Diógenes Laércio conservou-nos uma dessas tríades, que resume sucintamente o conjunto dos deveres do homem para com a divindade, para com seus semelhantes e para consigo mesmo. Você vê que a própria expressão para com a divindade, para com seus semelhantes e para consigo mesmo, já é uma tríade. Né? Perfeito. Aí, então, a tríade deixada pelo Diógenes Laércio, no Kardec se refere, seria honrar os seres superiores, não cometer injustiça e cultivar em si a virtude viril. Seria uma tríade. Né? Bom, a literatura dos bardos propagou até nós uma multidão de aforismos do mesmo gênero, interessando a todos os ramos do saber humano, a ciência, história, moral, direito, poesia. Não os há mais interessantes nem mais próprios a inspirar grandes reflexões do que aqueles que publicamos aqui, segundo a tradição que foi feita pelo senhor Adolphe Pictet. Tá? Então esse que ele fala, ele fala que publicamos aqui, ainda vai publicar mais à frente, né? A gente ainda não viu o texto, ainda. Aí foi, então, isso aí seria uma tradução do Adolphe Pictet. Bom, dessa série de tríades, as 11 primeiras são consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade. A gente vê, de algum modo, uma influência druídica no próprio espiritismo. Né? A gente começa lá o Livro dos Espíritos tratando também dos atributos de Deus. É isso mesmo, né? Dos atributos de Deus. Né? Então, dessa série de tríades, as 11 primeiras são consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade. É nessa seção que as influências cristãs, como era fácil de prever, tiveram mais ação. Se não se pode... Então, nas primeiras 11 tríades, tem uma influência maior do cristianismo. Né? Se não se pode negar ao druidismo o conhecimento do princípio da unidade de Deus, é possível que, em consequência de sua predileção pelo número ternário, pelo número 3, né, tivesse concebido vagamente alguma coisa da Divina Trindade.
Então, a divina... também por isso é importante ser espírita. Você adquire uma cultura, né? É o que mais tem na nossa religião, né? Então, você vê que a Divina Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, né, tem alguma influência druídica, né? É verdade. Então, todavia, é incontestável que o que completa essa elevada concepção teológica, qual seja a distinção das pessoas e particularmente da terceira, eu estou pensando que ele está se referindo aqui exatamente ao Pai, Filho e Espírito Santo, e especialmente da terceira, que seria o Espírito Santo. Tá? Então, todavia, é incontestável que o que completa esta elevada concepção teológica, qual seja a distinção das pessoas, e particularmente da terceira, pode permanecer perfeitamente estranho a essa antiga religião. Tudo leva a crer que os seus sectários estavam muito mais preocupados em estabelecer a liberdade do homem. Então, os druidas estavam mais preocupados em estabelecer com a condição do homem, não com a condição da alma. Né? Então, voltando assim, tudo leva a crer que os seus sectários estavam muito mais preocupados em estabelecer a liberdade do homem do que em instituir a caridade. Então, a caridade não estava entre as metas superiores dos druidas, né? E foi mesmo em consequência dessa falsa posição de seu ponto de partida que ela pereceu. Então, Kardec considera que a teologia druídica pereceu exatamente em razão de não ter instituído a caridade, né, lá como... e valorizado mais a parte humana, né? Isso, material. Mais o homem do que o espírito. Também parece lógico associar uma influência cristã. Deixa eu ver aqui. Então, também parece lógico associar uma influência cristã mais ou menos determinada todo esse começo, particularmente a partir da quinta tríade. Então, ele já tinha falado que até a 11ª tríade tinha uma grande influência cristã, e ele está destacando que até a quinta tríade a influência é maior ainda. E o nosso tempo está voando, né? Mas eu vou ler o último parágrafo, porque a gente para daqui a pouquinho, né? Então ele fala assim: em seguida aos princípios gerais relativos à natureza de Deus, passa o texto a expor a constrição do universo. O conjunto dessa Constituição, então, em seguida, aos princípios gerais relativos à natureza de Deus, passa o texto a expor a Constituição do universo. O conjunto dessa Constituição é formulado superiormente em 3 tríades, que, ao mostrar os seres particulares em uma ordem absolutamente diferente da de Deus, completam a ideia de que se deve formar do ser único e imutável. Sob fórmulas mais explícitas, essas tríades não fazem, afinal, senão reproduzir o que já se sabia pelo testemunho dos antigos, da doutrina da transmigração das almas, passando alternativamente da vida à morte e da morte à vida. Pode-se considerá-las como comentário de um célebre verso da Frasali, no qual o poeta exclama, dirigindo-se aos sacerdotes da Gália, que se aquilo que ensino é verdade, a morte é apenas meio de uma longa vida. Né? E eles colocam aqui longae vitae, quer dizer, como está escrito, né? Deve ser longa vitae, longae vitae mors media est. Né? Então seria a morte não passa de uma longa vida. Então, lá nos druidas já essa ideia. Se falava, né? Isso. Astênio, temos que parar. Vamos parar. Né? Para deixar a turma mais empolgada para saber o final dessa história. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade no próximo programa e nos despedimos. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Agradecendo ao nosso irmão que está nos ajudando aqui nesse trabalho, o nosso amigo Heber. Obrigado, uma boa noite ou um bom dia, dependendo de quando você for ver isso. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.